fiz umas... Olá, boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês que já está aí nos acompanhando nessa noite. Que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor esteja com cada um de vocês e que vocês possam ser alcançados pela graça miraculosa. Hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez de um dos nossos temas da reforma pentecostal. E hoje vamos falar solos Christi. Reforma protestante. Tá ligado aí, né, pastor? Reforma protestante. Tá certo, meus irmãos? Vamos falar do amor de Cristo, falar sobre Cristo, e esse assunto hoje promete. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. É difícil atravessar o trevo, mas aqui está o pastor Hugo. Obrigado pelo seu empenho, seu carinho, sua dedicação. Meus irmãos, obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Pastor, suas palavras. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Hugo. Irmãos, graça e paz. Muito bom a gente estar aqui, né? Hoje foi tudo tranquilo. Acho que a vitória da seleção brasileira está dando jeito no trevo, né? Nos dias, o pessoal está menos ansioso. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos. Nós estamos juntos aqui. Estamos aqui com o nosso coração alegre, mas ao mesmo tempo também apreensivos, né? Com a irmã do Hugo lá no hospital. E quando a gente tem gente da família da gente e a gente nossa, a gente fica apreensivo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Uma boa noite a todos, né? E que o Senhor nos ajude nesse tempo aqui juntos. É isso aí, pastor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E esses dias tem sido gostoso falar sobre essa reforma, né? Reforma pentecostal não, né? Protestante. Olha só, os caras não perdoam. Mas na verdade os pentecostais também acabaram saindo da reforma depois. Acabaram saindo da reforma depois, né? E a gente falou, né, dos 505 anos, né? No primeiro dia falamos, né, de um tempo gostoso e das mudanças que têm acontecendo. Começamos falando sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Falamos também sobre a graça, e o pastor tem uma fala interessante sobre a graça, que é um benefício concedido por Deus para... É um poder dado por Deus para nós vencermos a nós mesmos. Para nós vencermos a nós mesmos, que talvez seja o maior embate de todos, né? Quando Jesus Cristo disse na cruz: vigiai, pois o espírito, a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há essa briga realmente interna dentro de cada um de nós. E hoje vamos falar sobre Jesus. Pastor, como pastor, qual a sua primeira fala nesse assunto? Não, então, eu estava dando uma olhada Fez o dever de casa? O dever de casa pra gente estar... Lutero, todas as teses levantadas e esses 5 pontos da reforma, ele tem como base apontar para as pessoas algumas coisas que naquele tempo estava sendo feito de forma errada. E quando chega na pessoa de Cristo, é porque os sacerdotes daquele tempo, eles se julgavam também... É muito interessante como a história se repete, irmãos. Porque foi uma reação de Lutero, não só contra a igreja, mas contra todo o clero, né, toda aquela parte de poder da igreja. A igreja havia se secularizado muito e os sacerdotes, então, os líderes ali eclesiásticos, começaram a se sentir como mediadores, né? Eles eram mediadores entre o povo e Deus, né? Tinha que haver alguém para poder interceder a Deus. Sendo que a gente sabe, a história mostra que quando na cruz Jesus, o véu do templo foi rasgado, ou seja, acabou aquilo que nos separava, né? Nós temos acesso ao Pai. Então quando a gente pensa da reforma, solos Cristo, e falar de Jesus é exatamente esmagar toda e qualquer possibilidade de qualquer outro tipo de mediador que venha a ter acesso ao Pai, e entre o Pai e nós, né? A Bíblia diz que Jesus é o advogado, né? Advogado fiel, né? Não advogado corrupto, mas o advogado fiel que ele defende o réu, que somos nós.
Então, Lutero foi uma reação de Lutero contra aqueles homens também, contra o clero, que eles se colocavam como mediadores e eles eram os portadores de distribuir graça e perdão, misericórdia, né, para as pessoas. Através de arrecadar. De alguma forma. Não, e até mesmo de manter. Aqui nem. A intenção a indulgência, sim, né? Mas a ideia de como manter, nós estamos vendo hoje, de manter, por exemplo, olha, eu sou o cara. Eu sou a autoridade. Eu sou o cara, eu sou a autoridade que tenho acesso a Deus direto, né? Ou ao Cristo, né? E solos Cristo tem a ideia de dizer, olha, somente Jesus é mediador entre Deus e o homem. Entre Deus e os homens, né? E essas pessoas, elas querem que haja um algo a mais. Cristo e, por exemplo, as penitências. Cristo e os dízimos. Cristo e o ativismo religioso. Pastor, Lutero enfrentou o clero, e quando a gente fala o clero, a gente quer se referir às autoridades da igreja. Não era exatamente contra o povo mais simples, mais humilde, era justamente contra as autoridades da igreja. E hoje, essa luta, ela é contra as autoridades postas da igreja ou contra as pessoas que se sentem autoridade, mesmo que eles não sejam? Então, na verdade, assim, não são, né? Não são. Essa é a resposta. Elas estão. Por mais que o povo, né? A gente já falou isso lá com relação à fé, com relação à graça. Por mais que o povo coloque, e as escrituras também, por mais que o povo coloque alguém para liderá-los, a ideia esses homens acabam se tornando muito possuidores, né? Muito cheios de si. E no fundo, eles acreditam plenamente de que eles controlam o povo. Na verdade, eles controlam o povo e controlam a fé do povo, porque o povo coloca a sua esperança neles, né? Então, nós podemos falar da nossa denominação. Nós temos uma denominação sadia, tem lá as suas dificuldades, porque, como em qualquer instituição, nós também temos os nossos problemas, as nossas lutas. Não seria diferente. Mas nós temos uma convenção sadia, a convenção brasileira, nós temos as convenções estaduais, nós temos associações, as ordens, nós temos, digamos assim, essa parte do clero sadia. Claro que existem muitas coisas ruins. Agora, o nosso grande problema hoje, e também no nosso meio, é combater a ideia de que Cristo não é mais o centro. Não é suficiente. Não é suficiente. Ele deixou de ser suficiente. Tem que sempre vir acompanhado de alguma coisa. Volta então àquela velha tese do algo a mais. Foi mudado hoje em dia, praticamente não se fala mais das penitências, né? Ou da automutilação ou do autoflagelo. Sim. Isso é mais hoje em dia voltado para a área do ativismo religioso, pastor? Então, por exemplo, algumas pessoas têm assim, eu estou indo na igreja, mas eu não estou fazendo nada lá na igreja. Mas não é para fazer mesmo. Nós nos dirigimos à igreja para render graça, honra, glória e louvor a Deus, a cultuar ao Senhor, a relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós. E ele é profeta, sacerdote e rei. Ele nos ensina, ele é que se sacrifica e ele que reina sobre nós. Isso é suficiente. Mas as pessoas dizem assim, mas eu não estou fazendo nada na igreja. Aí sim, as pessoas querem colocar o serviço, Cristo e mais o serviço. Né? Nós não estamos nem falando de salvação, nós estamos falando da vida na igreja. Cristo tem que ser suficiente para eu ir à igreja. Não é porque eu não gosto do pastor. Não é porque a igreja está vazia. Não é porque o louvor não é legal. Não, Cristo é a minha igreja. Então, se é a minha igreja, é o lugar que Deus me colocou para adoração, eu quero servir ao meu Senhor lá, na minha igreja. Precisa ser espontâneo. Não, por exemplo, a gente não faz nada por obrigação. Não. Né? A graça, ela nos dá esse brinde, esse grande privilégio, porque você não é obrigado a fazer, mas você faz. Por quê? Porque dentro do coração tem uma gratidão eterna, que é a gratidão de você dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado por esse sacrifício que o Senhor fez pela minha vida, de dar a salvação eterna para mim. Então, Cristo é suficiente. Agora, quando Cristo é suficiente, eu também quero servir. Eu quero trabalhar. Eu quero ter comunhão.
Então, essas outras coisas, elas vêm acompanhadas. Elas não são Cristo e mais alguma coisa. Elas são. Elas Fazem parte do ser cristão. E não do fazer. E não do fazer. Não é porque você ajudou alguém que você se torna cristão. Não, de forma nenhuma. Os espíritos fazem melhor do que nós isso. Então, quando você é cristão, é princípio bíblico, então, ajudar o próximo, cuidar do próximo, não, claro. ter compaixão, ter amor. É isso, faz então? Parte. Somente Cristo é minha vida. Eu então aprendo dele, eu vejo, eu aprendo dele e eu faço o quê? Eu pratico o seu amor, a sua graça, as suas brigas, né, com o povo na porta do templo, lá fazendo do templo um lugar de comércio. Os passos dele passam a ser os meus passos, né? Então eu quero ser como o meu mestre, como o meu Senhor. Ele é suficiente em todos os sentidos. Tudo bem, eu entendi essa parte. Pastor, quando a gente fala de penitência, quando a gente fala de ativismo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os dízimos, a pessoa entendeu que Cristo é o Salvador. E aí ele vem para a igreja, ele é evangelizado, catequizado, discipulado, há vários nomes para isso, e aí ele se batizou. A partir do momento que ele se batizou, como diríamos lá, antigamente, até ali os pecados dele deixaram de existir, dali para frente ele passa a ser uma nova criatura. Realmente o batismo salva? É interessante que quando eu comecei o ministério, um dia alguém me disse: poxa, eu não quero ser o último a ser batizado não, porque o pecado de todo mundo vai estar lá na água, né? E é impressionante como nós carregamos conosco misticismo, né? Dogmas, as coisas, né? Místicas, né? Que vem lá do povo índio, do povo negro, dos portugueses que nos colonizaram, e nós também trazemos isso para o cristianismo, né? A Bíblia diz que em Cristo nossos pecados foram perdoados. Eles foram perdoados, os que nós havíamos cometido. Eles estão sendo perdoados. Os que ainda cometemos. Os que ainda cometemos. Na verdade, essa série ela é porque nós estamos vivos e é o dia a dia. E eles serão definitivamente perdoados, para a glória de Deus. Né? Eles foram total. Nós estamos sendo salvos por Cristo do pecado, da influência do pecado, e de pecar, né, do poder do pecado para a eternidade. E é Cristo que faz isso na nossa vida. Entendi. E quando o senhor fala dessa questão da influência e do poder do pecado, só para a gente dar uma aprofundada mais assim. Hoje em dia, fala-se muito que você precisa ser livre. Você pode ser o que você quiser, correto? O verdadeiro cristão, ele tem esse negócio do livre-arbítrio, de ser quem ele quiser? Isso aí seria, depois de um dia a gente falar sobre livre-arbítrio, né? Mas uma coisa assim, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo, Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia e seu amor, ele nos salvou em Cristo Jesus. Pela graça. Então, pela graça sois salvo. Então, o que a maioria de nós não entende, ou não conseguiu entender, ou não teve a oportunidade de aprender, é que o ser humano sem Cristo, ele está debaixo de um senhorio. Há um senhor que exerce toda a humanidade em pecado. E esse senhor é o diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então todas as pessoas que morreram, que existem, que ainda vão existir, elas, sem Cristo, elas estão sob o domínio do pecado e sob o controle de Satanás. Ponto. Paulo lá em Efésios diz isso: pela graça sois salvos. E agora Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, ele nos trouxe para ele em Cristo Jesus, nos salvou. Então agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Para se ter liberdade total, o ser humano não pode estar sob o controle de ninguém, nem do diabo e nem de Cristo. E não existe ninguém que viveu, que esteja vivendo e que ainda vai viver, que não esteja sendo controlado por alguém. Ou está sendo controlado pelo bem, no caso Cristo,
ou pelo mal. Não, essa eu não gosto dessa essa história. Analogia Porque do bem e do mal. Hoje parece que nós estamos vivendo assim, né? Nos últimos anos no Brasil e no mundo também, assim, nós estamos numa guerra contra o bem e o mal. Não existe guerra. Deus já venceu em Cristo Jesus o mal, todo o mal. Nós é que precisamos vencer a nós mesmos. E Cristo é suficiente para nos ajudar nisso. É caminhando com Ele, andando com Ele, ao lado dele. A grande dificuldade está aqui. Esse é o ponto, se a gente compreender. E aí isso é o ser humano e é o crente em Jesus precisa entender isso. Que eu, por exemplo, antes de Cristo na minha vida, estava sob o domínio do diabo. Ele era senhor da minha vida. E agora em Cristo, Cristo é senhor da minha vida. Ponto. Eu compreendi isso, pastor. Então não existe uma liberdade. Porque eu tenho um senhor a quem eu presto conta. Que aí você vai utilizar aquilo que diz lá da mente de Cristo. Isso. Não, então, aí a mente do Senhor vai tomando conta da minha mente. Eu vou entendendo que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu amigo. Vai mudando essa graduação à medida em que eu vou... Por exemplo, é interessante na vida, porque quando você tem um amigo legal, e esse amigo é teu irmão, né? A Bíblia diz até que há amigos mais chegados que o irmão, que você quer andar com ele, você quer fazer as mesmas coisas que ele. Com Jesus é assim. E aí, aquele amigo é tão importante na sua vida que você vai ficando mais parecido com ele a cada dia. Ou ele com você. Né? E eu acredito até nisso também, que se são dois grandes amigos, ele também vai ficando mais parecido contigo. No caso de Jesus, ele sendo o próprio Deus, nós vamos nos tornando mais parecido com ele. Muito bom. Né? E, por exemplo, eu não consigo perdoar. Falta Jesus. Bem interessante. Pessoal, gostaria de lembrar vocês que nós estamos aqui falando sobre a Reforma Protestante. Hoje o tema é Solus Christus, somente Jesus Cristo. E eu gostaria de pedir para vocês, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Podcast Família CBP no YouTube, Família CBP. Também nós temos a nossa página no Facebook, Família CBP. Temos o nosso Instagram, @Família CBP. Tudo isso, meus irmãos, para a gente levar para você um bom material. Estamos aqui a cada dia nos debruçando, estudando, procurando entender cada vez mais, compreender, falar daquilo que tem sido bom para nós, levando até você a palavra de Deus. Então, se você puder nos ajudar, curta, comente, compartilhe, envie para os seus amigos. De repente alguém gostaria de conhecer um pouco mais e você, fazendo dessa forma, estará também trabalhando no evangelismo, compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado por vocês que estão aí nos acompanhando. Denise, Nilde, Nathalie, Arenice, Dagmar, Daniel. Opa, temos bastante gente hoje aí nos acompanhando. Johnny, pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Mandem aí suas perguntas. Nathalie até fez aqui um comentário. Uma boa maneira de executar esse princípio é o Ministério Acolher, quando ela fala da compaixão, quando a gente fala do amor de Cristo através daquilo que a gente tem feito. Deixa eu abrir exatamente isso. Olha que legal, né? Porque como Cristo é suficiente na minha vida, a gente entende isso, Ele é o Senhor, Ele não precisa mandar, eu sei o que eu vou fazer. O que pode ser feito, né? Isso, e o que pode ser feito, nem mais nem menos. Por quê? Porque eu olho para Ele, e o que Ele fez eu posso imitá-lo. E aí sim, por exemplo, tem o projeto, na igreja tem o Projeto Acolher. Por exemplo, tem o Projeto Acolher, você tem o Ministério Infantil, você tem os embaixadores, você tem o próprio culto. E isso é a grande demonstração de que Ele é suficiente na nossa vida. Olha aí, ó. O Cleiton mandou aqui uma pergunta. Pastor, essa vai para você, hein? O cristocentrismo tem sido deixado de lado cada vez mais nas igrejas. Como podemos destacar Cristo em dias em que Jesus tem sido pintado de diversas formas, menos como autossuficiente? Aquilo que a gente já vinha comentando, né? Que as pessoas elas querem Cristo, mas querem também um pouquinho a mais. Não, então,
Porque nós não entendemos que a salvação é por graça, aí precisava voltar lá atrás. Precisava voltar lá atrás, né? É como quando a gente fala de que, por exemplo, o Cleiton perguntou sobre essa questão do cristocentrismo ter saído da igreja, né? Porque nós estamos colocando a nossa fé nos homens. Eu só vou no programa se o fulano tiver. Eu lembro que uma vez o Cátis Barnett, acho que foi isso, foi fazer uma apresentação e eles vieram fazer um show e aí uma turma lá começou a dizer assim, eu não sei se era o Cátis Barnett, mas era um grupo desses da época lá, né? E começa assim, fulano e tal, eu vim aqui só pra te ver. E isso continua se repetindo hoje. Não há problema nenhum de você ir ao teatro, de ir ao cinema, de assistir um show de cantores gospel, nada disso. Até agora está acontecendo um Palavra em Concert do Ademar de Campos, deve ser muito legal, eu não fui. Eu vi algum flashback. Não há problema nenhum. Mas o que a gente precisa entender é que mesmo ali, aquilo pode não ser um culto, mas eu estou em espírito de culto. É espírito de adoração? De adorador. Né? É um show de um cantor gospel, vamos dizer assim. Não gosto muito disso. Mas eu também estou em espírito de culto ao Senhor. Vendo como Deus transformou esse grupo, como Deus transformou aquelas vidas, como Deus transformou a minha vida. E agora eu estou aqui participando de um show, mas que é para louvor, honra e glória de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Então, o que acontece hoje? As pessoas estão colocando Cristo em segundo plano? Em segundo lugar, porque o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal, o pastor Toninho orou e fulano foi curado. O pastor... Quem cura é Cristo. Nós participamos de um grupo, eu e o Parque, e participamos desse grupo até hoje porque a gente conseguiu alinhar algumas coisas, mas que em algum determinado momento as pessoas só diziam assim, o pastor Reginaldo, pastor Reginaldo, pastor Reginaldo. E aí nós entendemos que faltava Jesus nesse negócio. Porque quando está muito em evidência, vai naquela igreja lá, porque o pastor está lá, o pastor tal. Ele vai fazer. É complicado isso. Para mim, pode ser que para as pessoas não seja. Onde fica Jesus nisso? Né? Então eu acho que, por exemplo, tudo que o Acolher faz, o Ministério Infantil faz, tudo que a igreja faz, tudo que nós nos movemos em fazer é para que a glória seja toda de Jesus. Amém. Né? Toda a glória seja do Senhor, seja vista em nós. Nossa, eu vi lá o Acolher foi ali, o pessoal da igreja, Acolher porque não conhece o nome, mas eu vi o pessoal da igreja batista, da comunidade batista do Pimentas ali, da comunidade, entregando cesta básica. Puxa vida, como é que eles podem fazer isso num momento tão difícil? E nisso se vê o amor de Deus? Então, Efésios capítulo 2, Paulo diz lá no finalzinho, acho que é o versículo 10, diz assim, que nós fomos criados para as boas obras. Aí as pessoas falam, nossa, esse pessoal é seguidor de Jesus, não tem outro jeito, eles são crentes. A presença do Senhor, quando ele é suficiente, vai sendo exalada na vida da gente, como diz Paulo, o bom perfume de Cristo. Por onde você passa, nossa, que cheiro gostoso. É o cheiro de Jesus na nossa vida. Isso é bem interessante. A Nathalie, pastor, sem querer comentar, ela disse que o senhor é bem antigo. Acho que deve ser porque o senhor falou de Cátis Barnett. Imagina se eu tivesse falado de Rebanhão e outras coisas, né? Rebanhão é bem do meu tempo. Milad, né? Ainda mais o senhor sendo carioca, conhecia todas essas, que a maioria deles vinham de lá, né? Do Rio de Janeiro. Tinha uns grupos de louvor bem interessante, bem legal. Mas é muito bom, viu, pastor? O assunto tá legal. E aí, como a gente está falando Solus Christi, eu não posso deixar de dizer, Jesus Cristo é o caminho. Isso é um artigo bem definido. Bem definido. Então não é um dos caminhos. Não é um. Quando nós falamos da graça, a gente até havia separado um tópicozinho, né? Que todos os caminhos levam a Deus, né? E na verdade não é. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esse Jesus é o caminho, independente da religião, independente da denominação, independente da língua, independente de qualquer outra coisa. É primeiramente Jesus Cristo, só Cristo, em Cristo e por Cristo e com Cristo. Só faltou fazer o sinal da cruz, né? Mas na verdade assim, né? A suficiência do Senhor, Colossenses capítulo 3, Paulo escreveu com essa finalidade. Porque as pessoas estavam colocando a culto a anjos, e o autor aos Hebreus também vai repetir a mesma coisa, venerando Moisés, venerando os pais e tal. É importante os antepassados na história do povo de Deus. Mas a ideia era de colocar Cristo em segundo plano.
né? Então Paulo escreveu, depois o autor aos Hebreus escreveu, para dizer que, olha, Cristo é superior a todos, né? Cristo é superior a todos. Mas me recorda aí que você falou da... Jesus Cristo é o caminho, artigo bem definido. Exatamente, o artigo definido. Jesus, ele podia ter dito, eu sou um caminho, uma das verdades, né? E eu sou a vida. E quando ele diz eu sou o caminho, e aí a gente entende que é um artigo definido, e isso vale para cristãos, isso não vale para incrédulos. Vale no sentido de máxima, mas não de fé. E é isso que a gente precisa entender. Por isso nós precisamos fazer de Jesus o único caminho na nossa vida. Então, ele sendo o caminho, e aí falando de outras religiões, não existe nenhuma resposta para o pecado humano e para a morte eterna que não seja o caminho, que é Jesus Cristo. Todas as religiões, você vai encontrar o problema do pecado. Todas as religiões você vai encontrar um modo de resolver, humanamente falando, pagando por alguma coisa, pagando uma penitência, indo para o limbo, indo para algum lugar, para ficar dormindo lá, para reencarnar, para voltar e ficar pagando quantas vezes for necessária por aquilo que você deveria ter vivido, mas não viveu. Você viveu a vida de outro. No caso do movimento espírita. E nada aqui contra os espíritas, né? Nós estamos só comentando. Em nenhum outro lugar, nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia, porque hoje a gente trata tudo como religião, mas algumas delas são filosofia de vida. Trata do problema de você ter uma única opção definitiva. E Jesus se declarou assim, porque ele, sendo o próprio Deus, ele poderia afirmar e reafirmar, e nós devemos continuar reafirmando isso, de que ele é o caminho, não há outro caminho a ser seguido. Então, é muito interessante que às vezes a pessoa... Isso era muito no passado, né? Hoje já mudou. A pessoa fala assim, não, eu também sou cristão, mas eu sou muito adepto ao budismo. Maçonaria. Eu sou da maçonaria, né? Aqui eu sou muito adepto das ciências, né? Da ciência... Esqueci agora, da ciência... Da religião da ciência lá que uns atores famosos aí fazem parte. Esqueci o nome agora, me fugiu a cabeça. Mas eu sou cristão, viu? Eu sou cristão, mas sempre colocando alguma coisa. E aí a gente volta aqui. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então fora dele não há como ter acesso ao Pai. É legal que ele diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me ajuda aí. Fora de mim. Não, e aí? João 14,6. Abre aí pra nós. Sei aí. Não interessa. Me ajuda aí, fugiu da cabeça aqui agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí eu falando com a Alessandra a semana passada até. Ela falou, mas não vai ao Pai, Toninho? Eu falei, mas há quanto tempo que tu já é crente e que tu não entendeu ainda que vem ao Pai? Então Jesus é o caminho porque ele é o próprio Deus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ninguém vem. Ele está dizendo de si mesmo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele e o Pai são um. São um. Então, não existe outra religião, não existe outro método, não existe qualquer outra possibilidade de se encontrar um outro caminho que leve a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Mas eu estou frequentando um lugar lá que fala de Jesus. Uma vez eu disse para o meu pai, o senhor pode ir em todos os lugares do mundo, em todas as igrejas. Meu pai era novão ainda. Eu tinha 18 anos de idade, estava voltando para a igreja. Eu disse para ele, mas vá em um lugar onde Jesus é o centro de todas as coisas. Se Jesus for o segundo lá, ou nem se falar acerca de Jesus, é porque ele não é importante. E na vida da gente... Na vida do homem de Deus, da mulher de Deus e na vida da humanidade, só existe uma possibilidade de chegar até Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo ele o próprio Deus. E a gente acha bem interessante essas falas de Cristo, e a Denise falou aqui algo bem interessante. Ela diz assim, hoje as pessoas falam de grandes homens e esquecem de falar nos seus sermões, quando estão pregando no púlpito, de falar de Cristo. Exatamente. E a importância da gente falar de Cristo, né? Eu tenho por hábito sempre citar muito, às vezes eu até esqueço o endereço, e sempre lembro de Cristo de uma forma bem legal. Ele diz assim, aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. Isso é algo muito forte para a gente pensar. Naquele cara que disse assim, eu sou o caminho, é algo tão transcendental que ele diz, ainda que morra. Como isso é, pastor? Nós não já morremos uma vez para poder nascermos uma nova criatura? Nós sim, mas muitos não. Muitos não, né? Muitos não. Então, Por exemplo, alguns vão morrer fisicamente e continuarão mortos. e quando ele diz, ainda que morra, viverá. Ele está falando dessa morte espiritual, quando nós somos batizados, e explicando, né, aquela hora lá, eu perguntei para o senhor se o batismo salva, explicando, gente, o batismo não salva, tá? Só Jesus Cristo é quem salva. Então, quando ele diz, ainda que morra, viverá, isso significa que, mesmo que eu morra carnalmente falando, eu continuarei vivo diante de Deus? Então, existem duas possibilidades. A morte física sem Cristo e a morte física com Cristo. Com Cristo. Então, aquele que morre sem Cristo, ele vai viver novamente. Eternamente sem a presença de Deus. E aquele que morre com Cristo, ele vive eternamente com Deus. Com o Senhor. Isso é bem interessante. Para todo sempre. Como a Denise falou dos grandes homens, né? Vamos citar um aqui, ó. B.B. Warfield escreveu: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. A fé é muito importante para nos levar até Deus, correto? Sem fé a graça, ela vai nos salvar, né? Pela graça sois salvos. Então, é um presente. Cristo é o resumo de tudo isso, ou é a suma de tudo isso, ou ele é tudo isso e muito mais? Não, então, Cristo é o centro, né? De tudo. De tudo. A graça vem dele, a fé vem dele, ele é o próprio Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nem a fé que temos é nossa, ela vem de Deus. Vem do próprio Deus. A graça é presente de Deus, é dom imerecido, ele dá um presente para quem ele quer. Então ele é o centro de todas as coisas. Quando ele não é o centro, a gente precisa avaliar a salvação. Não é nem questão de fé. Porque pode ser que a fé seja uma fé humana. Ah, que legal tá aqui na igreja, é muito legal, tô com o povo de Deus. É envolvente. É envolvente, mas não tem salvação. Se não tem salvação, Cristo não é o centro. Então o senhor também é daqueles que acreditam que quando você entende que Cristo quer salvar, quer mudar a sua vida, você acredita nos passos do arrependimento, da confissão, da mudança e transformação de atitude, de mente? Jesus é assim, né? A pessoa está na igreja há um tempo, mas ela até então nunca tomou uma decisão por Cristo. Mas aí, em um determinado dia, o Espírito então ilumina a cruz e ela enxerga. Ela vê a cruz. A cruz estava lá na frente dela há muitos anos, mas ela nunca tinha visto. E ela vê a cruz e vê Cristo ali. E quando ela enxerga Jesus ali naquela cruz, ela vê que ela entende por graça que aquele ato foi um ato por ela. E aí então ela não consegue se conter e ela então se entrega a Cristo. Às vezes diz assim, o pastor faz um convite, né? Quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite e tal? E a pessoa toma uma decisão, ergue a mão. Na verdade, o fato de erguer a mão, o processo da salvação já está acontecendo há um tempo já. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Deus vai trabalhando. Pode ser no dia da visita. A palavra trabalhou no coração daquela pessoa, o Espírito iluminou, Cristo apareceu para aquela pessoa pela primeira vez, de fato, como no caminho de Damasco. Ela enxergou, o sacrifício de Jesus foi público. O que o pastor está falando sou eu. Já ouviu? Às vezes você fala para alguém, a pessoa fala, cara, você está falando toda a minha vida. Que foi? Quem te revelou a minha vida? Quem foi que te contou? Não, ninguém contou nada. É porque a palavra é viva, né? Como a gente viu, ela é penetrante, ela é como espada de dois gumes, né? Como a gente brinca, de dois legumes, né? De dois legumes, então, né? Ela vai no profundo da alma da pessoa e ela revela. Não é revelar, fazer uma revelação, você está vivendo com uma mulher em tal lugar. Pode até acontecer isso, mas ela revela para mim mesmo o que eu preciso. O que eu preciso, eu vinha ouvindo a música do Baruch agora, que se chama O Amor de Deus.
Logo eu, pobre pecador. É esse pobre pecador que é alcançado pela fé salvífica, que vem pela graça e que consegue, por misericórdia, enxergar o amor de Deus. O amor de Deus não é algo, por exemplo, eu te amo, Reginaldo. O amor de Deus, ele se materializou numa pessoa que é Jesus Cristo. Por isso ele é o centro de tudo. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o amor de Deus assim estampado em sacrificar o seu próprio filho por amor a nós. Por isso que Jesus é o centro da nossa fé. A minha fé não está naquilo que Deus pode ou não fazer. A minha fé não está num templo bonito. A minha fé não está num homem, porque ele vai cair. Mas tomara que não, mas ele vai cair. A fé está na rocha, que é inabalável, que é Cristo Jesus. É Ele que me mantém no meio da tempestade. A minha casa balança, eu balanço, todo mundo balança, mas a minha vida está firmada nele. Então arranca telha, quebra vidro, entra poeira, chuva dentro de casa, mas a casa não cai, porque está firmada nele, ele é que segura. Bem interessante. Pastor, o assunto vai ficando gostoso. Pessoal, vão aí mandando suas perguntas. O Cleiton fez o comentário, né, também, dizendo que é bem realmente isso, né? Cristo tem que estar no centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Pastor, e às vezes a gente fala assim, religião tal, como o senhor citou a questão do Buda. Hoje no Brasil, o país é considerado um país cristão, né, com mais de 60% dos seus cristãos. Eu acredito que talvez aí 30% desse montante todo sejam evangélicos. O senhor acredita nessa máxima ou o senhor acredita um pouco mais ainda também? Eu prefiro acreditar que nós somos 60% cristãos. 60% cristãos. E desses 60%, o senhor acredita que realmente as pessoas entendem que Cristo é o centro de tudo, ou eles ainda estão vivendo naquela máxima da penitência? Não. E aí eu vou te perguntar, quando nós falamos de dízimo, olha o assunto bem interessante, né? As pessoas dizem assim, eu estou na igreja, eu agora estou dizimando. Jesus tem a obrigação de me ajudar, de me abençoar. Como até hoje eu ouvi algo bem interessante, alguém falou assim, e disse Jesus, faça por ti que eu te ajudarei. E eu falei, gente, essa parte aí não tem na Bíblia. Mas nós entendemos que dar o dízimo é prova realmente de amor, de fidelidade, da nossa parte para com Deus? Eu quero colocar alguma coisa que eu anotei aqui. Quando a gente fala de Jesus o centro, a gente tem que entender que a gente falou, ele é tudo, né? É quem ele é, o próprio Deus, o que ele fez, que ninguém jamais fez, não está fazendo e não vai fazer, na sua obra, enquanto aqui, e em sua morte e ressurreição. Não existe nenhum outro. Nenhum outro. Outros foram bons filósofos, ajudaram as pessoas, praticaram boas obras, curaram pessoas. Mas esse ponto de que Jesus é Deus, de que sua obra enquanto aqui é inimitável, e sua morte e ressurreição nenhuma outra pessoa ou nenhum outro ser pode realizar, isso já teria que ser suficiente para falar, caramba, é demais esse cara. Voltando aqui para o que você perguntou com relação aos dízimos, Paulo em Coríntios 12 ele fala sobre o corpo humano, que a igreja é como o corpo humano e que Cristo é o cabeça. Ele vai falar que Cristo é o cabeça na relação com a igreja, ele vai falar que na relação com o marido e mulher, Cristo é o cabeça. Essa questão de Cristo, hoje é isso, né? Você está na igreja e como Cristo não é o centro, então eu dizimo, porque o fulano de tal falou que se eu dizimar, se eu der o meu tudo, né? Se eu der todo o meu salário lá, fazer uma campanha do meu salário total lá, eu vou ser ricamente abençoado. Eu não tenho dúvida disso, de que vai ser realmente, desde que não tenha alguém mandando, desde que seja um ato voluntário meu. A igreja está enfrentando um momento difícil, a igreja está sonhando em ter alguma coisa,
a diretoria, os irmãos, a liderança, nós queremos reformar e nós não temos recurso. E lá no coração do povo de Deus, de alguém, um ou dois, alguém fala, eu vou fazer um ato, eu vou doar. Atos 2, por exemplo, que diz que os discípulos estavam ali em comunhão, no partir do pão, até mesmo na Tinham tudo em comum. Tudo em comum. E a palavra de Deus diz que eles cresciam em graça diante de Deus. Então, e dos homens. Isso. Então, Cristo é o cabeça. Então eu não faço porque eu negocio com ele a bênção ou a situação de alguém na minha família que está doente, alguém está desempregado. Ele é o cabeça, eu oro para que meus irmãos... Porque ele pode mover todas as coisas num país de não sei quantos desempregados hoje. Quase 10. E eu posso... Ele pode abrir uma vaga. Pode sim. Tem pastor que diz que não. Ele vai prejudicar um... Não, não vai prejudicar nada. Mas ele vai agir em favor do filho amado. Nós somos filhos de Deus. Quando Cristo é o cabeça, ele vai mover céu e terra para o nosso bem. Mas ele não vai fazer barganha. Ele não é negociador, ele não é um Deus que quanto mais eu dou, mais ele me retribui. Essa ia ser a pergunta. Não é por eu ser um grande dizimista que Deus vai me abençoar mais? E nem por eu ser um grande homem fiel a Deus. Ele não vai te abençoar mais por isso? Não. Por você, por exemplo, não, fazer mais? Ele é o cabeça. Eu faço isso porque eu amo. Porque o meu interesse é ver o seu reino expandindo, o seu amor alcançando vidas. Então eu faço isso por que eu dou oferta missionária? Porque eu sei que eu preciso ajudar os irmãos que estão lá no campo missionário, porque eles estão lá no meu lugar, por amor, porque o Senhor os chamou para aquele lugar e eles estão lá espalhando a preciosa semente. E aí então, eu vou dar para missões porque aí Deus vai me arrumar, vai me dar uma promoção na igreja, lá no trabalho. Meu trabalho. Não vai. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não vai acontecer isso. Não é dessa forma que funciona. Eu dizimo porque eu entendo, por graça, por misericórdia, que o amor de Deus é tão grande, que a generosidade que faz parte dele, a bondade que faz parte dele, o amor dele pela minha vida, agora precisa se expandir. E aí então eu me torno um dizimista fiel. Não porque eu quero aparecer no hall de membros da igreja como um dizimista fiel, ou desaparecer sem ser, não. Porque dizimar faz parte da vida do cristão, está no meu coração. O senhor eu quero participar da obra. O senhor é daquela época em que os dizimistas, ficava lá o relatório dos dizimistas na porta da secretaria, fulano de tal. Dizimistas e não dizimistas. Isso. Não, eu nunca pertenci a igrejas assim, né? Eu já ouvi falar de muitos casos assim, acho um absurdo isso. É bem... Total absurdo. Então, é como o senhor falou... É falou, uma coação, né? Quando Lutero promoveu, juntamente com outras pessoas, essa reforma, ele estava combatendo essa forma de cultuar ou de trazer um culto interesseiro, e essa forma de, como por exemplo, os dízimos, as indulgências, o ativismo. Hoje isso, pastor, o senhor acredita que se fosse no tempo de hoje, Lutero e sua turma iria de novo brigar por essa reforma? Os esqueletos dele estão mexendo no chão. Diante de tantas coisas que nós temos visto hoje. Nas nossas igrejas. Nós não precisamos nem sair das nossas igrejas. Infelizmente, é triste isso, mas é uma realidade. Às vezes as pessoas fazem um jejum para barganhar com Deus. Então. O jejum sempre é espiritual. Nunca pode ser por barganha. Não, eu quero arrumar um emprego, não vai resultar. Mas eu quero que Cristo faça um milagre. É por avivamento. Jejum é avivamento. É avivamento. Mas ninguém jejua por avivamento. Quem é que está jejuando por avivamento? Ninguém. O pessoal está jejuando por dinheiro no banco. O pessoal está jejuando para ver um anjo. O pessoal está jejuando para uma porta se abrir em algum lugar. Mas não jejua por avivamento. Jejum é para avivamento, crescimento espiritual, maturidade espiritual. Busca. Porque eu entendo, né, que agora, não estando noivo presente, eu preciso jejuar para cuidar dessa carne velha. Da carne que é fraca? Não, ela não é fraca, ela é ruim. É ruim mesmo. A carne é fraca, Jesus estava falando que a carne é fraca ali porque ela cede às tentações. Mal ou bem, em grande ou pequena proporção, ela cede à tentação. Então ela é fraca, ela precisa de ajuda. Então a maturidade cristã
é o caráter de Cristo em nós. Aqui tem uma frase da Confissão Batista de Londres de 1689, coloca isso da seguinte forma: Cristo e somente Cristo está apto a ser mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Quando, por exemplo, a gente estava conversando, o senhor falou das pessoas que vão à igreja para ver o pastor tal, né? Hoje é muito comum a gente ouvir que as pessoas vão no monte. Subiu no monte para ver o anjo ou para fazer uma campanha. Essas pessoas, de certa forma, pastor, como que o senhor vê isso? Estão realmente buscando Cristo na sua cristocentricidade? Não. Então, aí é que tá, né? A gente está julgando uma fé que a gente não conhece, uma fé alheia. Mas assim, Cristo, ele é suficiente. Ele é profeta porque a palavra nos ensina. Ele é o sacerdote porque ele se sacrificou, não precisa do ponte. Ele já fez tudo. E ele é rei porque ele é soberano, ele reina sobre a minha vida, sobre a humanidade inteira. Agora, eu posso ir no monte orar? Pode. A gente estava falando agora há pouco aqui, né, comentando sobre a questão de fazer um retiro espiritual. Cara, isso é maravilhoso. Por que não? É muito bom. Agora, é para que Cristo seja centro na minha vida. Não é para ir lá. Aí eu vou lá orar pelos meus pedidos pessoais, né, para que Deus abra uma porta de emprego para o meu filho, para o meu irmão, para minha irmã. Eu me divirto. Então o senhor acredita? Eu como, bebo. Não, eu vou lá porque eu vou buscar, eu quero crescer espiritualmente. Então o senhor acredita que assim como o jejum, o subir ao monte é um momento de você buscar mais uma presença de Deus intimamente, como diríamos, né? O Peniel, o encontro realmente com Deus. Eu vejo isso, eu vejo, por exemplo, não tenho nada contra. Por exemplo, o pessoal da CBP foi no monte orar. Então, não há problema. Eu nunca fui contra, por exemplo, você ter um programa na igreja, retiro espiritual, subir no monte. Se o pessoal gosta disso, não há problema nenhum. O problema é o porquê. Por que o que está nos movendo a isso? Por que essa é a pergunta que a gente está tentando pedir a Deus que nos responda. Por que essa igreja existe aqui no bairro? Qual o objetivo? Porque não é como nós vamos ser igreja, mas é por que nós temos que ser igreja aqui. Porque temos que ser a igreja. Entendeu? Então, a minha cabeça hoje está nisso, né? Que a gente pode ter... Nós fizemos o jejum e oração aqui na igreja. 21 dias. Olha que bênção. Pouca gente participou. Talvez até um pouco mais tenha participado, mas não se manifestou quanto a isso. E eu não quero nem julgar isso. Mas a ideia é, eu quero que Cristo seja tudo na minha vida, centro. Pastor, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente é desperto ou despertado ou movido por uma atitude muito constante de Jesus Cristo orando sozinho. Se ele é o centro, se ele é o Todo-Poderoso, eu te pergunto, por que se retirar ele para orar? Por exemplo, eu sou o caminho, disse ele. Ele também disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele também disse, se você crê em mim, vem e segue-me. Deixe os seus pecados e siga-me. Ou vinde a mim como estás. Também diz lá, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse se retirar para orar sozinho, estando ali recluso, era uma forma dele se fortalecer? Com toda certeza. Ou era uma forma de manter uma comunhão com ele, o Pai e o Espírito? Não, era o homem, a necessidade do Jesus homem, sair dos holofotes. Existem duas questões aí. Todas as vezes que Jesus se retira, a multidão está cercando ele, ou cercando os apóstolos. Ele então, depois de um milagre, depois de uma situação, ele se retira. Ou ele manda os discípulos na frente, e depois ele vai, mas ele se retira. Porque ele sabia que a proposta do mundo é nos colocar sobre holofotes, sobre evidência. Então, o que ele queria criar no coração daqueles homens? O glamour do povo é perigoso. E hoje a gente está vendo isso. A retirada de Jesus era estratégica
porque ele queria se fortalecer, manter comunhão profunda com Deus e a melhor de todas, Jesus nunca fez nada por si mesmo. Eu vou ensinar para mim. Eu vou me retirar para que eles aprendam, né? Aliás, para que eu seja visto, para que eu não seja visto pela multidão somente. Não é isso. O objetivo maior de Jesus era para mostrar para os discípulos e para nós que nós precisamos de um tempo com Deus. Um a sós com Deus. Aí volta de novo a ele questão vai falar, então, ele vai da falar oração, lá, do isso. jejum, do monte. Ele vai dizer lá, questão do fariseu e do publicano, que na sinagoga levanta e fica de pé, ó Deus, bababá. Então entra tu no teu quarto, ó. Isso é o secreto, que pode ser no monte, entende? Pode ser um retiro espiritual. Pode ser na empresa, você escolheu um lugar ali sozinho. Não precisa nem ser, você tá na máquina trabalhando e você tá ali a sós, morreu. O povo não existe do teu lado, você está concentrado na sua máquina, no seu trabalho, mas você está ali em oração constante com o Senhor. Agora, você ter um lugar, né? Um exemplo aqui do filme que a gente viu lá, o Quarto de Guerra. Jesus falou disso. Esse lugar é o lugar onde teu pai já está. Quando Jesus se retira, ele sabia que ia encontrar o pai lá. Essa é a mensagem. Para quê? Para que nós tenhamos intimidade com o pai, porque o pai já está no secreto, já conhece o porão da nossa alma, sujeira, porão é lugar de sujeira, de podridão. E o pai está lá esperando a gente para a gente colocar aquela podridão diante do Senhor, diante do pai, para que o pai dê uma faxinada naquilo. Jogue uma água. Então, o que Jesus estava ensinando para os discípulos e para nós é que, olha, vamos sair daqui. Nós precisamos de nos fortalecer. Por quê? Porque o glamour, né, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Saia do holofote. Tem um tempo agora é como se a gente fosse reabastecer. As pessoas acham que não, né? Às vezes alguém fala assim, pastor, vamos ali comer uma pizza depois do culto. Tem dia que eu tô legal, domingo agora eu não preguei, eu tava bem, a gente saiu e foi comer uma pizza. Nem me convidou, né? Convidou você, Hugo? Mas o que acontece é muito interessante, porque no final do sermão a gente tá esgotado. A gente está extremamente esgotado. Não é porque o cara pregou 1 hora, 1h30, 2 horas, não, porque nós estamos lidando com questões espirituais. Isso gera um cansaço. Isso dá uma fraqueza no corpo da pessoa tremenda, tremenda. E Jesus sabia disso. Ele, sendo o próprio Filho de Deus e o próprio Deus, precisava nesse momento, ele está dizendo, mostrando para os apóstolos, dizendo para nós hoje, você precisa de um tempo. Que não é o tempo da gente, por exemplo, você está no carro dirigindo, você está, Senhor, muito obrigado, você está em oração, mas não é esse tempo. É uma sós também com Deus. Mas ele tem que ser algo mais específico. Então, pode ser no monte, pode ser no seu quarto, pode ser no momento, pode ser numa praia, né? Você vai lá pro marzão assim. Mas aí lá na praia eles fazem os descarregos, pastor. Não. Eu posso ir na praia? Tem crente que acha que não. Mas Cristo é suficiente, pode ir à praia, sim. Pode ir. Pode ir. Então, o que a gente precisa entender é isso, que quando Cristo é suficiente, por exemplo, eu posso estar no meio da multidão, ou eu posso subir ao monte, a minha oração vai ser atendida. Ou melhor, ela vai ser ouvida. E ela vai ser atendida, não como eu quero, mas como o Pai quer. Porque o Pai sabe o melhor para mim. Não adianta sacrifício. A suficiência de Cristo é nisso. Mas eu vou caminhar daqui até lá no Rio de Janeiro, porque Jesus vai me ver. Não, ele já te viu. A resposta da oração, então, a resposta da oração não vai depender de sacrifício. Ele já é suficiente na sua vida? Sim. Então ele vai te responder. Agora, você quer ir voluntariamente? Então vá. Ninguém precisa ficar sabendo de nada. Para mim tem muito aqui, aquilo que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa saber. O que a tua mão direita faz, a tua mão direita não precisa ficar sabendo. Não é esse o contexto. Então, quando eu quero, por exemplo, quando eu busco uma vida espiritual maior, eu busco pessoalmente. Eu não vou obrigar minha família a fazer culto. Gente, vamos fazer um culto? Vamos fazer um pequeno grupo aqui em casa? Eu não quero. Tá bom, então eu posso fazer aqui? A gente não quer. Então eu vou participar de um pequeno grupo, por exemplo. Eu quero crescer. Quer crescer, quer ter essa... Eu não vou forçar ninguém a fazer isso. Quer ter essa intimidade, quero estar mais próximo de Jesus. Ele é meu tudo. Entende? Eu quero que o perfume dele seja exalado na minha vida. Muito, 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 muito legal. Pessoal, lembrando mais uma vez, nós estamos falando essa semana
também ainda sobre a Reforma Protestante, já falamos sobre as Escrituras, já falamos sobre a graça, já falamos sobre a fé e hoje estamos falando sobre Cristo. Gostaria de lembrar você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva, dê uma moralzinha aí pra gente, ou mande aí as suas perguntas, façam os seus comentários para que essa palavra possa ter um alcance ainda maior. E eu espero que essa palavra realmente ajude muito você a despertar cada vez mais para esse momento, para esse encontro. Pastor, nós estamos caminhando aí praticamente para a parte final do nosso podcast. E hoje, falando de Cristo, quando a gente fala realmente somente Cristo. Lutero brigou por uma reforma. Hoje nós brigamos por um posicionamento, de ter essa liberdade de falar para as pessoas sobre Cristo, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta. Então, na verdade, as pessoas não estão acreditando, mas nós vamos perder essa liberdade de falar. A gente não perdeu ainda. Eu espero que não, que a gente não perca, mas pelo caminhar das águas, né, o rolar das águas, melhor assim, eu acho que nós vamos perder o direito de falar para as pessoas publicamente. A gente viu isso conversando com o Cleiton, né? O Cleiton hoje, ele não está com a gente, ele está se preparando para umas provas, ele faz aí uma faculdade, está fazendo uma pós-graduação e isso requer muito do tempo dele, então hoje ele não pôde estar com a gente e ele é professor numa escola e lá ele não pode falar de forma aberta sobre isso. Ele pode até comentar alguma coisa, mas, por exemplo, ele não pode usar da palavra para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura. E dependendo até a empresa, não é isso, pastor? Então, eu acho que o cristão ele tem que ter uma ética em todos os lugares que ele está. Por exemplo, se você está numa empresa onde, por exemplo, eles não permitem que você abertamente fale de Cristo, você também não vai falar isso no secreto, mas normalmente nas empresas não querem que se faça isso, oração, falar de Cristo na hora do trabalho, e eles estão com razão. Aí a gente tem que respeitar isso. Até o momento eu não sei de nenhuma empresa que, não conheço, né? Não trabalhei, por exemplo, nesse tempo todo que eu trabalhei secularmente, de empresa que proibia de crente estar presente lá. Muito pelo contrário, no passado, quando você falava que era cristão protestante, de uma igreja batista, né? Porque antigamente era católico e protestante, ou outra religião. Você colocava lá que você era protestante, as empresas queriam você, porque as pessoas tinham ética, tinham moral, tinham caráter. Infelizmente, nós estamos perdendo isso ao longo do tempo. Então, mas esse não é um assunto para hoje. Com certeza, e eu espero que não, mas nós perderemos o privilégio de falar de Cristo para as pessoas. E quando a gente perde o privilégio de falar de Cristo, a gente tem que falar escondido, como contrabandista de Deus, né? O irmão André. Mas eu fico pensando o seguinte, como é que quando a gente tem alguém na nossa família tão legal, tão bom, um pai bacana, uma mãe, um irmão, um amigo, um grande amigo, todo mundo que a gente conhece, a gente fala assim, cara, eu preciso te apresentar um amigo meu. Preciso te apresentar minha mãe, preciso te apresentar meu pai, minha mulher. Cara, minha mulher é muito bacana, meu marido é muito legal. E como é que nós não conseguimos mais apresentar aquilo que a gente já cantou tantas vezes e que a Bíblia diz que é o nosso amigo maior, o melhor amigo da nossa vida? Será que alguém pode dar a sua vida em resgate, né, por um amigo, né? O amigo maior, Jesus, fez isso. Deu a própria vida dele por mim, por você e por aqueles que vão nos ouvir e estão nos ouvindo. Então, eu preciso apresentar o meu amigo. Cara, meu amigo é um cara sensacional. Então, eu não perco tempo. Quando eu posso estar em qualquer lugar, se alguém me dá uma chance mínima que seja, eu quero... ou eu exponho quem eu sou. Não, eu sou pastor. Não, isso não me interessa. Mas eu exponho a minha fé em Jesus e exponho a necessidade daquela pessoa ter um encontro com ele. Não com a religião, não com a igreja. Mas né? com Cristo. Com a igreja, mas com Cristo, ele é o cabeça.
E depois, necessariamente, com a igreja, porque a igreja é a noiva, é o corpo de Cristo, não tem jeito. Esse negócio de, eu só quero Jesus, eu não quero igreja. Isso é conversa fiada. Para mim, não tem nem salvação nessas vidas. De verdade, sou tão radical a esse ponto. Quem não gosta da noiva, não gosta do noivo. Quem não gosta de ser noiva, não gosta do noivo. E quem não gosta do cabeça, não faz parte do corpo. Antigamente a gente ouvia muito essas historinhas que as pessoas contam, né? Hoje o povo chama de TikTok, chama de Reels, mas havia uma historinha contada por um pastor que o membro chega para ele e fala: pastor, eu vou sair dessa igreja porque tem muita gente que só fala mal da vida alheia, que só cuida da vida do outro. Então o pastor pega um copo cheio de água e dá para ele ficar andando em volta com aquele copo sem deixar derramar. E aí ele faz isso por alguns dias e ele pergunta: quantas pessoas você viu falando mal da vida alheia? Nenhuma, pastor, porque eu estava cuidando do copo. Quantas pessoas você viu fazendo isso ou fazendo aquilo? Pastor, não teve como porque eu estava cuidando do copo. Ele falou: é exatamente isso que você deve fazer. Cuidar primeiramente da sua vida, do seu coração e deixar que Deus cuide, porque cada um vai prestar contas diante de Deus. Quando o livro de Apocalipse fala muito bem isso, na carta às 7 igrejas, fala sobre o anjo que está sobre a liderança da igreja, e aí ele faz ali algumas cobranças, né? E acho isso bem interessante, porque é sempre Cristo colocado em primeiro lugar. Se tudo correr bem e Deus nos permitir, de dezembro a janeiro nós, né, tirando as datas festivas, nós vamos ter aí uma série de mensagens, uma oportunidade para falar sobre as cartas às igrejas. Olha, eu já dando aqui uma palhinha, já adiantando alguma coisa que será falada. Mas isso, pastor, quando a gente fala de Cristo sendo o centro hoje, qual é a mensagem final que o senhor gostaria de deixar para a igreja, para o povo de Deus, para as pessoas que estarão recebendo esse podcast? Então, quando a gente fala que Jesus é o centro, né, da nossa adoração, da nossa vida, de tudo que somos, nós precisamos olhar para nós mesmos, cada um de nós olhar para nós mesmos e olhar para Ele e pensar no que temos feito dele na nossa vida. Em que lugar Ele está? Jesus, Ele eu não sei se é Lutero que fala, mas eu acho que sim. A gente fala que Jesus é o centro da nossa vida. Ele não é só o centro da nossa vida, ele é uma circunferência inteira. A nossa vida está dentro dele. Entende? Então, a mensagem que eu deixaria para nós aqui da CBP e para onde a palavra do Senhor chegar, nosso som chegar aqui, nosso podcast, é que nós procurássemos viver uma vida mais perto dele na igreja. Longe do corpo não há como viver Cristo em nós. Não há como viver. Essa história de pessoas que amam a Jesus e que têm a sua fé em Cristo, é muito bonito essa história. Mas o romantismo. E é bonito, é um romantismo. E é muito bacana até o diabo não passar o laço no pescoço da pessoa. Porque o dia que a pessoa recebe o laço no pescoço, se ela tem realmente um vínculo com Jesus, ela vai voltar para a igreja e volta às vezes arrebentada, né? É duro isso, mas é uma realidade. Mas se ela não tem, o diabo vai esquartejando ela pela vida. Então, para nós que temos o Senhor como centro da nossa vida, como a circunferência da nossa vida, né? Nosso todo nele e ele em nós, eu convido os irmãos para uma vida íntima com Jesus, sabendo que parte do corpo eu sou, você é. Porque se o corpo está mutilado, a cabeça não sobrevive sozinha. Né? Ele é o cabeça, ele que governa o corpo. Mas o corpo está mutilado, e o corpo mutilado é o que Paulo fala lá, que nós somos codependentes, né? Para a CBP em especial, eu diria que nós
precisamos quebrar a independência de Cristo, a independência da igreja, a independência ministerial, e nos tornarmos mais codependentes e cooperadores uns dos outros, a começar na liderança. Olharmos para tudo que nós precisamos fazer, nós deveríamos ter feito em 2022, das possibilidades que temos para 2023 e nos ajuntarmos nisso. Cooperarmos num único sentido, numa única formação, para que a igreja de Cristo aqui na Comunidade Batista do Pimentas, ela possa avançar em nome de Jesus. E todos nós nos engajarmos no ministério que temos na igreja, todos nós fazermos questão mesmo de ter uma participação financeira na vida da igreja, colocar a nossa igreja com uma saúde salutar, independente, financeiramente falando, mas totalmente dependente de Deus. Muito totalmente bom. De Deus. E vivermos a pessoa de Jesus. É para perdoar, eu vou perdoar. É para dar um abraço, eu vou dar um abraço. É para chamar atenção, eu vou chamar atenção. É para estar junto com o meu irmão, eu vou estar junto com o meu irmão. Ah, mas nós temos tantas coisas a fazer. Nós vamos estar junto em tudo, nós vamos procurar estar junto. Ah, pastor, mas não tem tempo, mas vamos criar tempo. Com Cristo tem que haver tempo, porque Ele pode botar a gente em cima de uma cama entrevado para sempre. Nós seremos dele para sempre. E não desfrutaremos mais nem de falar para as pessoas e nem tampouco de participar da obra dele. Amém, pastor. Isso é muito bom. Bom, meus irmãos, nós estamos assim concluindo mais um podcast, convidando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever. Você que ainda não curtiu, vai lá, deixa o seu like, nos ajude para que a gente possa levar essa palavra cada vez para mais pessoas. As nossas redes sociais, @FamíliaCBP, no Instagram, no Facebook. E se você, meu irmão, gostaria de... Você de repente chegou aí, está ouvindo essa palavra, se sentiu abençoado, se sentiu impactado por ela e gostaria de ter uma conversa conosco, deixa aí nos comentários ou mande para nós. Aí diga, olha, eu gostaria de conversar com o pastor, a gente vai dar um jeitinho, vai entrar em particular com você, chamar você no inbox, conversar com você, falar das maravilhas que Deus tem para você. E o mais importante, Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Amém. Jesus Cristo quer ser o centro da sua vida. Se você permitir, Ele vai fazer isso. Muito obrigado a todos. Hugo, brigadão pelo seu carinho mais uma vez, brigadão pela sua atenção. Pastor, muito obrigado, uma boa noite, uma boa volta para casa. Amém. Suas palavras finais, se quiser comentar mais alguma coisa. Não, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você que, se a palavra chegar até você que tem uma outra religião, fique na sua religião, mas comece a buscar mais sobre, saber quem é Jesus, aprender mais quem é Jesus, o que Ele fez, o que só Ele pode fazer e fez por você, mesmo estando você na religião que você professa, não há mal nenhum, para que Deus possa, na sua infinita misericórdia e graça, mostrar para você aonde está a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É nesse Jesus que eu creio, que nos salva independente do local onde a gente está. Um cheiro grande. Obrigado, pessoal, Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!